Coragem. Para ser mãe e atleta nesse país é preciso ter muita coragem. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. E o tema do episódio de hoje é esse. E eu tenho a honra de convidar uma das mulheres mais corajosas que eu conheço, que é surfista de ondas gigantes, bicampeã mundial e pentacampeã brasileira de stand-up, mãe do Rudá e do Keone, e uma das maiores inspirações que eu tenho de ser uma mulher muito corajosa, desde que eu nasci, porque ela é minha prima. E quero te agradecer muito por estar aqui. Acho que você está fazendo parte desse episódio tem um significado muito grande para mim. E aí eu queria, antes de tudo, que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre essa sua trajetória no surf. Enfim, a gente vai bater nesse papo hoje. Obrigada, Rê. Eu fiquei muito honrada pelo convite e muito orgulhosa de você também, de estar abrindo esse espaço, né, para conversar com mulheres e você também expor suas ideias que, bem ou mal, são bem revolucionárias, eu acho, para os dias de hoje. Então, você também, eu acho que é um super exemplo de coragem de estar começando esse seu projeto. Eu tenho muito orgulho de você. E é isso, eu tenho 33 anos, eu sou mãe do Rudá, que tem 4, e do Tony, que tem 2 anos. E eu fui surfista profissional, né, boa parte da minha vida. Tenho 2 títulos mundiais no stand-up, 5 títulos brasileiros, eu também sou surfista de onda grande. Fui finalista nos prêmios de onda grande, teve um ano que foi o ano que eu engravidei do Rudá, que eu fiquei em segundo lugar da mulher que pegou a maior onda daquele ano. Então tem várias coisas e eu acho que hoje estou meio que me reencontrando assim, nesse caminho, né, pós-maternidade, porque é isso, a gente muda totalmente, né? E eu acho que quando eu penso assim em você, uma mulher corajosa, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça são aquelas imagens de você dropando aquelas ondas de mais de 10 metros de altura, mas que eu acho que a sua maior coragem foi realmente a gravidez do Rudá na pandemia, isolada em Maresias, aquele caos, pandemia. E lembro muito desse campeonato do Pan-Americano, né? Que você ficou em terceiro lugar e que você estava grávida e que é isso, precisou ter muita coragem para enfrentar tudo isso. E depois o Keone também, né? Foi um mix aí, né, de sentimentos. Foi bem um turbilhão, porque ao mesmo tempo que foi a primeira vez do surf nos Jogos Pan-Americanos, né? Que foi antes das Olimpíadas, então foi a primeira vez do surf num ciclo olímpico. E do stand-up, né? Que o stand-up é surf, é igual o surf normal. E eu tinha conseguido me classificar para esse campeonato, ia ser um dos maiores campeonatos da história, assim, do esporte. E aí, um pouco antes do campeonato, eu descobri que eu estava grávida do Rudá. E aí eu fiquei com o pé atrás, eu falei, nossa, e agora? Mas eu não ia deixar de correr o campeonato. Sim. E aí eu conversei com a minha médica, que é uma médica que ela é mãe de uma das minhas melhores amigas, assim, desde que eu nasci. E ela falou, tipo, seu corpo tá acostumado com isso. Sim. Você sempre surfou sua vida inteira. Então você pode ir. Eu fiz exames, tudo, e fui. Só que eu não contei pra ninguém. Sim. Do Comitê Olímpico, nem ninguém. Porque, primeiro que eu fiquei com medo de ser cortada na época. Porque também, tipo, muita gente queria aquela vaga e tudo mais. E eu não sei também se eles poderiam me ver como frágil. E que eu não ia dar o meu melhor na minha performance. Falar, ela não tá na melhor condição dela, né? Vamos ver quem pode ir num lugar. E também porque eu não queria me sentir fragilizada. Então eu não contei pra ninguém, nenhum dos atletas que foram comigo também, que estavam correndo nas outras categorias, porque eu tinha medo de eu me sentir também fraca. Tipo, a partir do momento que você fala, tô grávida, daí a pessoa vem e fala, como você tá se sentindo? Você tá bem? Você quer que eu carregue sua prancha?
E aí, como que você se sentiu que você tomou aquela onda na cabeça? Então eu não queria que aquilo entrasse na minha cabeça e eu ficasse tipo, mas será que eu tinha que estar aqui? Será que o meu corpo é realmente frágil mesmo, né? Será que eu tô me arriscando? Sim, será que eu não sim. tô na minha condição física, que eu Sim. devia estar aqui? Então, eu acabei não falando pra ninguém. E aí, no final, deu certo. Daí eu consegui a medalha de bronze. Então, mas foi Sim. bem... foi isso. Foi uma coisa mental, assim, né? Foi meio um trabalho mental o tempo todo. E aí, depois do Pan-Americano, eu tirei um peso das minhas costas. Porque daí eu pude contar e tudo mais. E curti minha gravidez. E eu acho que o corpo da mulher tem muito isso, das pessoas irem dando muito pitaco, assim, né? Então, não, essa fase gravidez, claro, tem muitas mudanças corporais, mas que é isso, você nasceu na prancha de surf, assim, então pra você surfar é algo que fazia muito parte da sua rotina mesmo. Então, com acompanhamento e tudo, foi super possível até trazer uma medalha pro Brasil, né? É isso, nosso corpo, né, ele consegue coisas inimagináveis, assim. É lógico que é isso que você tá falando, eu sempre surfei, tipo, não é que eu ia engravidar, eu tava grávida e falava, agora eu vou andar de skate, tipo, não é isso, entendeu? Até que eu lembro que eu postava uns vídeos grávidas na época, e o meu marido, ele falava, nossa, cuidado com essas coisas que você tá postando, né? Tipo, para as pessoas não, sei lá, a mulher tá grávida e vai surfar. E eu deixava bem claro, eu falava, gente, eu tô fazendo isso porque é minha vida. Até que eu vejo, tipo, pessoas que sempre fizeram musculação, que fazem musculação até os 8 meses, tipo, pegando peso, corredoras também correndo, tipo, é isso, e é legal entendeu? de incentivar as mulheres que estão passando por uma gravidez, que é isso, não precisa ficar 9 meses deitada com o pé pra cima, porque, o corpo da mulher foi feito só pra engravidar, não foi feito, não sei se você sabe, mas tinha até uma lei que as mulheres eram proibidas de participar dos Jogos Olímpicos, porque eles falavam exatamente isso, que o corpo da mulher era feito somente para engravidar, não podia fazer alguns movimentos, não estava preparado para jogar futebol, tinha luta, tinha alguns esportes específicos que mulher não podia participar. E é isso, né, que com essa responsabilidade, como você conseguiu. Né, é muito, né, um olhar muito machista, né? Sim. Tipo, e é isso, daí a gente vem mostrando que a gente tá quebrando essas barreiras. Até agora nas Olimpíadas, tipo, isso que eu vi que as meninas do vôlei estavam jogando isso que tá falando do corpo. Elas estavam jogando de shorts, tipo, a primeira vez, entendeu? Porque antes eu via as Olimpíadas, e mesmo não surfista, tipo, eu surfista de biquíni e tudo mais, eu via elas jogando vôlei, tudo de biquíni. Fala, nossa, né? Como que elas se sentem bem de jogar de biquíni? Eu não ia conseguir. Depois eu fui descobrir que era uma coisa imposta. Não, imagina, para chamar atenção para os esportes das mulheres, pelo corpo delas, entendeu? Não era porque elas eram capazes de jogavam bem. Não, e aí eu acho que é isso, quando a mulher começa a olhar o corpo como algo funcional, então olha o que o meu corpo é capaz de fazer. Eu consigo quebrar essas barreiras, de pegar uma onda literalmente gigante, de conseguir gerar uma vida dentro do meu corpo, o que eu sou capaz de fazer, e não ficar no corpo só como essa imagem, essa parte da estética, né? E Ni, contando um pouco da sua trajetória, sempre foi stand-up? Ou você teve uma migração, não teve? Da pranchinha para stand-up? Como foi isso para você, assim? Conta um pouquinho dessa sua trajetória no surf. Então, eu sempre surfei de pranchinha, né? E foi por influência dos meus pais. Meu pai e minha mãe eram surfistas profissionais, então eu surfo assim desde que eu nasci, praticamente. E quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, assim, uns 17, o stand-up, começou a surgir o stand-up no Brasil. Ele já era praticado nos Estados Unidos, no Havaí, assim, e aí meu pai trouxe uma prancha de stand-up da Califórnia. Era uma prancha gigante, tudo. E eu peguei a prancha e fui treinar, assim. E aí no começo era bem difícil, isso do equilíbrio, do remo, você saber que você tem que remar desse lado, remar desse lado, depois esse negócio do equilíbrio, de entrar na onda. E eu peguei aquilo como um desafio para mim. Então, cada vez que eu entrava, eu ficava tipo, no mar, eu falava, hoje eu vou pegar uma onda maior. Hoje eu vou até o fundo, em pé, sem cair. E aí eu fui me apaixonando, assim mesmo. Sim. E aí, por causa desses desafios, eu fui gostando. E aí comecei a competir. Primeiro eu competi com os homens. Eu lembro disso, que não tinha campeonato de mulher, né?
E aí você competia com os homens. Era bem legal. E, tipo, tinha bastante preconceito, assim, também no começo. Porque eu lembro que eu ia pro fundo e muita gente nem sabia o que era aquilo, assim. Tá? Falava, nossa, que isso? Nessa prancha com remo, coisa estranha. Então, fui meio que pioneira, assim, nesse... Trazendo essa coragem. Nesse esporte, sim. tipo... E aí eu lembro que eu já tinha patrocínio na época e eu tava no Havaí e ia ter um mundial de stand-up. E era numa praia que eu sempre surfava, assim. E aí eu fui pro organizador e perguntei se eu podia participar. E não tinha mulher no campeonato. Gente, ele me olhou, né? E falou, quem é essa louca, né? Nunca vi. O que você vai querer? O mar era grande também, era uma ondas grandes. Tá, eu quero. E aí ele me botou na triagem, né? Não me botou no campeonato principal. E aí eu entrei, num dia o mar estava bem grande assim, e aí eu fui, consegui pegar uma onda, e não consegui pegar mais onda. Tipo, as condições do mar, eu tomei onda na cabeça e não consegui voltar. Mas, tipo, foi uma onda muito boa, e se eu tivesse conseguido pegar a segunda, eu tinha passado minha bateria. Mas foi ótimo, porque eu saí, e aí todos os surfistas que eu admirava na época, até que é isso, eu não tinha referências mulheres. Nossa, todas as minhas referências eram homens, e todos que estavam lá vieram falar comigo, me parabenizar. E aí no outro ano começou o circuito mundial feminino. Então foi muito legal. E aí eu competi. E olha isso, Nick, você teve que dar esse primeiro passo, imagino que com medo, mas tendo muita coragem mesmo de enfrentar. E eu acho que o stand-up tem isso, de mesmo o mar sendo algo barulhento assim, né? Meio um caos o mar. O stand-up tem que ter esse equilíbrio muito constante também. Então é um mix do equilíbrio também num ambiente completamente que a gente não tem controle nenhum. Então, isso até das Olimpíadas, vendo as pessoas em campeonatos, se viesse uma onda naquele momento, que tem toda essa questão da estratégia também, né? São várias coisas nesse esporte ao mesmo tempo. O surf tem muita coisa, porque tem isso da natureza, né? Que é imprevisível. Então até, tipo, essa bateria, né, que teve do Medina, né, que tem muita gente que não era do surf, achou um absurdo, foi muito engraçado. Até, tipo, conhecidas minhas me mandavam mensagem, mas como assim, né, como não tem prorrogação, né, igual, tipo, futebol, tipo, nós não vem aonde aí. É a natureza, né, não tem uma coisa. E foi muito legal, porque pra mim, ver essa diferença, né, porque pra mim eu sempre estava imersa nesse mundo e nunca pensei das pessoas que estavam fora, então a Olimpíada possibilitou, né, essa visão. E aí todo mundo veio falar comigo, eu falei, gente, é a natureza. Tipo, é a natureza, se não vem, não vem. A gente tem que lidar, às vezes, com a sorte, né? Você tá conectado ali com o momento ou não, uma estratégia errada, talvez... Não sei, quem ia imaginar que não ia vir onda, né? Tipo, então você tem que lidar com isso, essa coisa, essa imprevisibilidade também, o tempo todo. E como o surf... é isso, não é só você treinar que vai dar certo no dia, não. Depende de muitos fatores, incluindo a natureza, que é algo que a gente não controla nada, né? Não controla nada. Até que estão falando agora que querem botar o surf talvez na piscina, né? Por causa disso. Eu acho que perde a essência total, né, do surf. Porque o surf tem isso. Você tem que saber onde sentar, você tem que saber ler o mar. Tipo, você tem que ver se a série, né, que é com as maiores ondas entram, de quanto tempo elas estão entrando. Então, é isso. E às vezes realmente é meio injusto, porque não é que nenhuma corrida, ou vôlei, ou tipo skate, que você vai lá e tá igual para todo mundo, né? Eu acho que podem acontecer imprevistos, né? Sim. Mas às vezes você treina para uma coisa que você chega que não acontece. Às vezes você tá esperando uma condição de mar e tá outra, entra um vento errado bem na hora da sua bateria. Então você tem que tá pronto ali meio que pra tudo, entendeu? E eu tava lendo aquele livro A Onda, eu te falei, e tentando, acho que é um tema que por conta de você, da Lana, porque, né, sempre foi muito presente na minha vida, sempre teve uma grande influência. Mas você surfou também, né? Você vai... porque é isso, né? Vocês sempre me incentivaram. Então é isso, de sempre terem primas que sim, sempre tive facilidade nisso também. Surfava, é um ponto importante mesmo. E que é engraçado, porque viagens que eu faço, às vezes, tinha uma viagem que eu fiz com o Léo, eu ia contando isso, mês passado, que a gente foi pra Bahia, tinha um stand-up lá.
E aí um monte de gente não conseguindo ficar de pé, tudo. E aí, anos que eu nunca mais tinha... A primeira vez que eu fiz stand-up foi nessas férias com você, assim. Eu lembro que todo mundo ia brincando de stand-up e você era meio a dona do stand-up, não era? Porque você era que sempre tinha essa coragem maior de pegar a onda. O objetivo de todo mundo era se equilibrar. O seu já era de pegar a onda. E aí foi isso de, depois de tanto tempo ter subido e falar, como eu tenho facilidade nisso, por já ter feito parte da minha vida em algum momento, né? Mas como essa influência, que pra mim veio desde pequena por vocês, pela família, também é muito importante nesses espaços maiores. Então, de ter mulheres no surf, ter uma mulher num campeonato de homens, assim, como isso traz o esporte feminino crescendo e as mulheres ocupando esses espaços mesmo. Mas aí, voltando para essa questão do surf em si, o livro que eu estava lendo, que foi bem nessa viagem também, sobre essas constâncias. Cada praia tem uma estratégia totalmente diferente, porque os corais são de um jeito, a areia é de um jeito, a onda, o vento interfere se a onda vai ser mais de direita, de esquerda, como você tem que dropar e como tem que ser. Então, como tem um estudo por trás da competição também, né? Tem um super estudo, né? Porque é isso que você falou, cada onda tem uma particularidade. Tá. Então, por exemplo, a onda das Olimpíadas, que foi ter a RUP, né? É um tubo. Então, tipo, o que vai contar ali a pontuação, os critérios de maiores notas, vai ser quem pegar um tubo. Então, os atletas têm que treinar para isso. Tem algumas ondas que você vai que é só direita, tipo, porque tem fundo de pedra e que a onda só quebra para direita. E aí vai ser a manobra, tudo mais. Tem gente que vai de costas para a onda, tem gente que vai de frente, olhando. Então é isso, tipo, cada campeonato você vai ter que fazer um surf diferente. Nossa. Dependendo de qual é a etapa, entendeu? Sim. E saber o que vai ganhar mais pontos. Tem às vezes, tipo, umas ondas rápidas, que elas não têm parede, né? Que elas vêm e fecham. Então você só vai dar uma manobra. Então você vai ter que dar uma manobra super boa. Não vai ser o conjunto de manobras, tipo uma onda que abre, que aí a pessoa vai dar 5, 6 manobras. Então, depende, entendeu? Então você não é isso que eu tô falando, não é que nem uma coisa estática, parada. Uma coisa estática, que você vai fazer aquela mesma coisa. Tipo, nesse aqui, sei lá, você faz uma prova, sei lá, de 400 metros. Então vai ser aquilo, entendeu? Sim, tipo, sim. Lógico que muda, que seu competidor tá correndo tanto, tudo mas não é e o seu condição. movimento é o mesmo, assim, querendo ou não, né? Então, e as ondas gigantes? Como que foi esse próximo passo dessa coragem, assim? Porque começou, então, se desafiar cada vez mais no stand-up, e aí esse passo das ondas gigantes tem todo esse esquema de ter que estar com jet ski e tudo, que é um pouco diferente do surf comum mesmo, né? Eu sempre gostei de onda grande, desde que eu era pequena, né? Que eu falava muito em Maresias. E Maresias é uma onda bem grande e forte. E meu pai era surfista de onda grande. Então, tipo, pra mim, sempre foi comum essas histórias, ondas gigantes, que aconteceu tal coisa e tudo mais. E eu sempre gostei. E uma coisa que eu tive, isso é uma coisa minha, eu sempre fiquei calma, tipo, em situações de perigo, assim. Sim. Eu, assim, em outras coisas da vida, besteira, às vezes eu, tipo, sou mais emocional, sentimental. Só que é muito engraçado, porque quando fica uma coisa séria, eu sou muito calma. E isso era uma coisa que eu tinha desde de pequena. E aí, quando eu consegui patrocínios e tudo e comecei a ir pro Havaí, eu sempre me destacava muito nas ondas grandes. E eu fui fazer a minha primeira viagem internacional, disso eu tinha 19 anos. E eu não tinha base de comparação. Eu só ficava aqui. Então eu não sabia se tinha gente fazendo, se tinha mulheres, né? Naquela época não era assim que nem hoje, que você pega o celular e você vê o que a pessoa está fazendo do outro lado do mundo. Tipo, você tem revista de surf, acho que tinha internet, mas não era assim tão fácil, tão rápido. A pessoa pegou uma onda no Tahiti agora que você já tá vendo, você tá ao vivo, né? Então não tinha base de comparação. Então quando eu cheguei lá, eu vi que mesmo no Havaí não tinham muitas meninas fazendo. E, tipo, tinham também poucos homens, tipo, homens já tinham, mas mulheres não tinham muitas, tinham, tipo, umas 2, 3. E aquilo, bem ou mal, falou, nossa,
tipo, me deu uma confiança e mostrou que eu era boa naquilo. Então eu sempre ia pro Havaí, eu tinha um campeonato lá, só que eu aproveitava para surfar onda grande que eu gostava. E aí depois de um tempo, eu falei, eu vou fazer isso sério. Mas eu sempre tive esse amor. E aí eu tinha um patrocínio na época e eu falei que eu ia para esse lado também, de ondas grandes. Aí eu comecei a treinar para isso. Aí fui para Nazaré, para Jaws, para vários tipos de... E como é a sensação de pegar uma onda em Nazaré, em Jaws? Como que é isso de dropar uma onda, uma parede assim, né, de mais de 10 metros de altura? Como é isso? Tipo, você tem que querer muito, assim, na hora, porque é muito louco isso, tipo, qualquer hesitação minha, eu não ia, porque, sabe assim? E é isso, né, quem acho que nunca surfou na vida, eu vou trazer o meu lado surfista também, mas você tem que dropar com vontade. Se você tem um medo, um receio, você não vai, assim, e aí, sei lá, afunda. Você tem que ter essa coragem, né? Você tem que virar e... Então é isso, é essa coragem de você olhar e falar, tipo, não, agora eu vou, sabe? Quando você bota uma coisa na cabeça que você tem que ir, tipo, não, se hesitar, tipo... Pensar duas vezes não dá. Não dá. E aí é tipo uma adrenalina muito, tipo, eu gosto de sentir, né? Tem gente que não gosta de sentir, mas tipo aquele frio na barriga. E depois o mais legal é depois que você faz a onda, assim, sabe? Aquela sensação de, nossa, eu consegui, caramba. E aí você fica com aquela sensação muito boa. E é isso. E o surf de onda grande, eu acho que é uma coisa que eu gosto, que é uma coisa muito, é um surf de respeito, entendeu? Você tem que respeitar o mar, assim, não é como se você fosse num mar pequeno, você vai lá dar manobra e tudo. Você tem que ler o mar melhor. Você tem que se perguntar assim mesmo, assim, eu tô preparada? Tipo, eu sempre fui bem calculista nisso. Tipo, de uns mares gigantes, eu olhava e falava assim, tá bom. Se essa onda, a série que tá vindo, que é a maior onda que vier, estiver na minha frente e eu tiver que mergulhar, tudo bem? Eu vou estar preparada? Se eu perder minha prancha, né, que você cai de leste, aquela corda que prende a prancha no pé, arrebentar e eu tiver que sair nadando, tudo bem? E já aconteceu do Leste arrebentar nisso, né, nessas ondas tão grandes? E é como que é, assim, lidar com essas... Ter a calma pra conseguir acreditar em você, né, nesses momentos. Você tem que ter calma, é isso, sempre calma. Tipo, não pode se... é assim, eu sempre tive medo. É isso, né? Você vai entrar num mar grande, não tem como você não sentir medo. Só que o medo é diferente de você se desesperar. E você ficar desesperado. Ai, meu Deus, não vou conseguir. Ai, vou morrer. Tipo, o medo faz você pensar. Eu acho que em tudo na vida, é isso que eu tô falando. Tipo, se eu não tivesse medo nenhum, essas coisas que eu tô te falando, tipo, onde que eu vou sentar? Onde que a onda tá vindo? Talvez você nem pensasse. Você ia entrar e falar, tipo, tô indo, vou ficar lá, e tipo, ir assim, sem pensar em nada. Então o medo faz você pensar. E eu acho que ter respeito e pensar nos seus limites e onde que você pode chegar. Então isso é bom. Então eu acho que é isso, você não pode se desesperar. E saber, e mesmo se você estiver numa situação arriscada e não tiver ajuda, tem que parar e pensar, não, eu consigo, eu vou sair daqui, tá tudo bem. Tipo, o que eu vou fazer, entendeu? Eu vou nadar pra lá, eu vou, tipo, tem pedra, vou sair pelas pedras, vou sair, então é sempre essa calma. Mi, eu vou usar a sua fala para fazer um paralelo com o transtorno alimentar e as pessoas que têm muito sofrimento psíquico mesmo. Porque eu acho que é isso, pessoas que têm muito medo de comer, por exemplo. Às vezes é algo que é um grande sofrimento dentro da pessoa que tem um medo, mas a partir do momento que você entende esse medo, que você entende, eu tenho uma questão. Então, como que eu vou lidar com isso? Quais são os alimentos que eu vou começar? Como que eu vou lidar com isso? Eu acho que esse respeito pelo medo faz você ter um passo a passo para conseguir lidar com ele, assim, e ter essa coragem de enfrentar. Então, isso que você falou da rede de apoio, de entender, qual vai ser o passo A? Se der errado, como que eu vou lidar com isso? Eu acho que é um ponto importante da gente entender que a coragem também tem medo em coragem, mas o ponto é como vai lidar com esse medo. E não só
é que tem que ter um preparo para lidar com essa coragem. Não sei se fez sentido. Não fez, esse medo, todo mundo sente medo, entendeu? Sim. Em todos os âmbitos da vida, né? E você não pode deixar esse medo De consumir. te controlar, entendeu? É isso que você falou, você tem que aceitar, porque, tipo, é isso, onda grande, por exemplo, depois que eu fui, falei, não, também vou focar nas ondas grandes, eu era surfista de onda grande, tipo, como que uma surfista de onda grande está com medo? Tipo, eu não vou me sentir mal por isso, entendeu? Sim. É isso que você falou, tipo, a pessoa tem algum transtorno, às vezes está fazendo algum trabalho, nossa, mas como que eu tô fazendo esse trabalho e eu ainda tô sentindo isso? Tipo, você tem que se aceitar e saber que tem isso, e que tem esses limites, né? Isso que você falou, tá, eu tenho esse limite. Sei lá, um exemplo, assim. É muito comum as mulheres terem medo de comer carboidrato. E o transtorno alimentar é isso, é como se a pessoa visse o mundo de uma forma diferente. Então, para aquela pessoa, o pão, o carboidrato não é só um pão, não é só um carboidrato. Dentro dela é um medo de, nossa, eu vou engordar, e se eu engordar ninguém vai gostar de mim, aí vai virando uma bola de neve gigante. Mas que a partir do momento que ela entende esse medo, entende que tem um transtorno, entende que precisa de ajuda, entende que eu preciso de carboidrato para viver. Mas que talvez comer um pão logo, a primeira coisa não vai ser possível, mas então vamos começar com um alimento que você tem menos medo. Aí você vai sentindo essa importância de, nossa, tá, meu corpo tá funcionando melhor, eu tô me sentindo melhor, menos cansada, com menos dor de cabeça, para você ir respeitando e entendendo esses limites, porque talvez uma pessoa que tenha transtorno alimentar não consiga comer muito carboidrato do dia para noite, assim, mas que o ponto é de entender que tem um transtorno, de entender que tem alguma questão que precisa de uma ajuda, já é um ponto de até onde eu posso ir, sabe, né? E essa coragem de você ver que você precisa de ajuda, né? Sim. Porque é difícil isso, né? Às vezes as pessoas se sentem menos, né? Tipo, elas se sentem enfraquecidas, às vezes delas assumirem pelas vezes que elas estão precisando de ajuda, né? Tipo, é isso também, né? Então, isso é uma coragem, né? Você fala, não, tem alguma coisa errada eu aqui, preciso de ajuda. É verdade. A gente não tinha nem escrito isso no roteiro, mas que faz muito sentido de pensar nessa coragem de procurar ajuda. Nessa coragem de entender, não tá tudo bem, eu acho que eu não tô dando conta sozinha mesmo. E aí, até puxando pro outro ponto, Nico, acho que vai ser muito legal de você compartilhar para todo mundo que tá escutando a gente, essa coragem que você precisou ter na gravidez, porque foi bem quando o Rudá nasceu que deu a pandemia, né? Foi. E que é isso, de estar isolado e não poder pedir tanta ajuda. Claro, tinha ajuda, mas não era aquela ajuda real, da mão na massa, que muitas mães precisam dessa ajuda, né? Essa rede de apoio faz toda a diferença, mas o Rudá, eu queria já engravidar, tipo, foi uma coisa que eu queria muito, eu sempre quis ser mãe, assim, né? É uma coisa minha, assim, eu acho que é meu jeito, tipo, eu tenho um jeito meio assim de gostar e ficar junto, essa coisa de amor e tudo, e de lembrei aquela foto você me dando banho na pia, sabe, quando eu era pequenininha? Eu sempre gostei, então é uma coisa minha, né? Tem gente que não quer ter filho, tudo bem, mas eu sempre quis, tipo. Então, quando eu engravidei do Rudá, eu fiquei muito feliz, só que eu fiquei tensa por causa disso do Pan-Americano que eu falei, e aí depois que passou o Pan-Americano e eu falei para meus patrocinadores que eu estava grávida, porque eu também estava com muito medo disso, de como que eles iam ver. E como foi? Nossa, eu estava muito tensa. E na época eu tinha um patrocínio de uma marca de energético, né? E era um team manager homem. E aí eu marquei uma reunião com ele que eu nunca fazia, tipo, reunião do nada, assim. Eu falei, eu preciso falar com você, é uma coisa urgente, vamos marcar. E aí a gente foi, né, conversar eu e ele, e eu falei, então eu preciso falar uma coisa, eu tô grávida. Não, ele olhou pra mim e falou, é só isso? Daí eu olhei assim, daí ele assim, poxa, eu tava pensando que você ia falar que você tava recebendo proposta de outra marca. Gente, aquilo tirou um peso das minhas costas, entendeu? E foi tão bom aquilo. Poder compartilhar, porque eu acho que quando fica só dentro da nossa cabeça, vai virando uma coisa tão grande, e aí na realidade fala, isso, ele apoiou, né? Ele apoiou total. E aí eu lembro que eu tinha um outro patrocinador na época, isso é muito louco, que ela era mulher. E ela já ficou meio assim,
entendeu? Nossa. Ela falou, ah, não, legal, tudo bem, vamos ver como a gente faz. Eu continuei Tá. com a marca ainda um Sim, tempo, sim. mas é isso, e é engraçado, né, como que eu tive esse apoio de um homem que às vezes a gente pensa que não vai dar esse É, apoio, né? E é, uma mulher por ter isso de, talvez ter isso de um dia ser mãe, ou por ser mulher, ter é, essa sororidade toda, sim. e não veio, entendeu? Nossa, Então foi sim. muito louco isso, e aí eu fiquei na gravidez, foi a fase mais feliz da minha vida. Tá, Eu também estava um pouco cansada com isso de competição, e tudo, eu estava um pouco tá. consumida demais, Sim, e aí eu consegui dar esse break, foi tá. ótimo. Eu fiquei Sim. surfando, feliz, grávida. Na grávida É. eu amei. E aí o Rudá nasceu. E aí deu um mês, começou a pandemia. Ele tinha um mês. Aí foi punk, porque você lembra do começo da pandemia? Foi meio desesperador, porque ninguém sabia o que era. Imagina, nunca ninguém, a gente não passou por isso, E todo era mundo aquilo, trancado não, o três mundo semanas, inteiro. depois vai voltar, ninguém fazia aquelas máscaras de papel e depois não podia mais ser papel. Lembra que Não, e todo mundo realmente. fechado. Tipo, Sim, fecharam sim. todos os negócios. Não sai da rua. Tipo, você sai, aí você volta e tira a roupa. É, tipo, não entra com a roupa que você É, tá na rua, e o não Rudá encosta. tinha Não... um mês, né? Gente, um mês. E É, ele tinha acabado de nascer. E ele era, tipo, super frágil. Minha vida tinha mudado toda. é. Ele era um recém-nascido. E eu lembro que um super amigo meu pediatra, ele, antes disso tudo, ele chegou pra mim e falou que eu tinha que tomar cuidado porque como ele era um bebê recém-nascido, se ele pegasse alguma coisa, ele falou isso pra mim, se ele pegar alguma coisa, ele vai pro hospital. Ele falou isso pra mim. E é verdade, porque o bebê é muito frágil. Tipo, a gente às É, vezes tá. Ele queria dizer que, tipo, alguém, sim. sei lá, que tá doente, visitar, pegar no colo, beijar, às vezes não É, pode, porque o bebê é mais frágil. Gente, mas eu fiquei com medo. É isso. Então foi a vez que eu fiquei com mais medo na minha vida foi na pandemia. Eu nunca tinha assistido isso. Porque eu falava, gente, como assim? Eu tô vivendo isso de uma coisa que ninguém sabia o que era, é, a gente não sabia o que fazer, era desconhecido. É isso que você falou, cada hora era um procedimento, sim. cada hora falava uma coisa, cada hora você tinha que fazer. E eu com aquele bebê, que eu tinha que cuidar pela primeira vez nesse caos, entendeu? E essa responsabilidade de ser mãe, né? É isso, e a vida dele tava dependendo de mim. Sim, Tipo, sim. então eu fiquei assim, Ai, falei, nossa, foi bem pesado assim, sim, entendeu? E sim. é isso, eu acabei ficando com ele totalmente, assim, até que na pandemia, depois, né, passando o tempo, aí as pessoas já, quando eles tinham uns 4 meses, aí minha mãe vinha, ficava com ele, mas nunca era aquela coisa de pegar, ficar o tempo É, todo, tipo, não cuidava, não ajudava muito por causa disso. E aí eu lembro que o Lapo começava a voltar a surfar, tava surfando, eu não tinha vontade de entrar no mar. Tipo, eu fiquei com uma coisa, entendeu? Que eu tinha que proteger ele, tá. assim, tipo, de ligação que ele Sim, precisava de mim. Até que eu demorei bastante para voltar a surfar. sim, Tipo, eu sim, surfava um pouquinho, assim, eu meio que me forçava. E sim. foi bem louco, assim. Eu acho que eu fiquei na cabeça que eu tinha Tá. que. Lógico que eu tinha que cuidar, e eu sou mãe e tinha, mas, tipo, que eu não podia sair do lado. Sabe uma coisa assim? Sim, sim. Foi, foi bem louco, assim, mas foi bom porque eu fiquei muito próxima do meu filho e eu Sim, fiz tudo, assim. Lógico que foi super desgastante, assim, eu me sobrecarreguei bastante. Mas eu não mudaria nada, sabe? É sim. aquela coisa que você cansa, só que você não mudaria. E é Tipo, isso, né? E de uma situação muito difícil e desesperadora, o quanto você conseguiu crescer também. E hoje, e aí a segunda gravidez foi muito diferente também, né? Por já ter foi. passado por tudo isso, como que foi? Né? A segunda gravidez é engraçado, porque é isso que eu brinco, que a segunda você esquece que você tá grávida. A primeira é aquela coisa, estou grávida, ai meu Sim. filho, estou gerando uma vida. A segunda você tem o pequeno, você nem lembra que você fala, Tá. nossa, estou grávida, estou aqui pulando, correndo, tipo. Mas foi engraçado, assim. E uma coisa do Keone é que ainda né, ficou isso da pandemia há muito tempo. E ele nasceu em Salvador, que eu mudei para Salvador uma época. Ele voltou uma onda do Covid em Salvador Tá, é e ele não verdade. podia receber visita no hospital. Tá. E aí ele teve uma complicaçãozinha assim quando ele nasceu, que ele teve que ficar mais dias no Tá. hospital. Eu fiquei com ele. E aí eu fiquei um pouco afastada do Rudá e o Rudá não podia ir visitar. E aí isso para mim foi um pouco difícil, porque foi a primeira vez que eu Sim. fiquei um pouco longe Do primeiro filho, do meu sim. primeiro filho. Mas aí foi tudo bem, assim, eu passei por isso e é bem
pesado, assim, né? Porque eu fiquei com eles o tempo Sim. todo. Em Salvador também eu não tinha muita rede de apoio. E eu fiquei bastante com eles e foi isso. Cuidei deles bastante, ficava o tempo todo com os dois. Sim. E parei, né, de surfar e tudo mais, e me dediquei totalmente à maternidade. Tipo, eu não me arrependo disso. Sim. E eu imagino que deve ter sido muito difícil mesmo ter passado por tudo isso, mas isso só te torna mais corajosa ainda. E principalmente estar aqui também podendo falar abertamente sobre tudo isso, porque eu acho que tem muita mulher que escuta a gente que é um pouco isso, não, na gravidez tem que ser o melhor momento da vida, ou pós-gravidez tem que ser o melhor momento da vida. E como na verdade tem muitas dificuldades reais em ser mãe que vira uma nova profissão, querendo ou não, né? Porque aquela vida depende de você 24 horas por dia. E aí, até pensando que na sua profissão, você dependia do seu corpo também. Porque não é uma profissão convencional, tradicional, que você fica na frente do computador, que você pode fazer em qualquer lugar. Não, era seu corpo mesmo se desafiando em ondas gigantes, assim. Então, tem muitas questões também de, eu vou deixar o meu filho, e aí o que vai acontecer comigo? Aquilo que a gente estava falando, dos 2 segundos de não pensar 2 vezes antes de dropar, de pensar, não, agora eu tenho muitas responsabilidades de vidas que dependem de mim também, né? Nossa, eu penso nisso, né? Porque eu lembro que, por exemplo, essa coisa das ondas grandes, né? Vou entrar nisso. Sim. Tem muita gente que nas ondas grandes eu vejo, tipo, atletas e conhecidos meus que, tipo, iam pro tudo ou nada, entendeu? Tipo, eu vou, mas eu não tenho medo, tipo, não tenho medo de morrer. Tipo isso. Eu nunca pensei nisso. Tipo, até tava conversando com a minha terapeuta. Gente, eu nunca pensei nisso. Se eu pensasse que eu ia entrar num mar que eu podia morrer, eu não ia entrar, entendeu? Tipo, e as pessoas, tem gente que tem isso, tipo, eu vou, tipo, o que acontecer, aconteceu, eu vou estar lá surtando. Tipo, eu nunca pensei nisso. E é engraçado que depois que você vira mãe, eu não sei, tipo, você começa a pensar nessas coisas, entendeu? Porque é isso que eu penso, assim, gente, não pode acontecer nada comigo. Tem 2 vidas que dependem de mim, tipo, não pode acontecer. E eu lembro que quando eu tava treinando, né, de surfista profissional e tudo mais, agora eu tô voltando aos poucos, tipo, a minha confiança vinha do meu treinamento. E eu vejo que tem muita gente que já tem esse psicológico forte, que pode não estar treinando e vai entrar num mar de pegar 10 metros de onda, então é um mar gigante, e entra e pega. Se eu não estiver treinando, eu não vou pegar nada. Eu vou parar e vou travar e vou falar, não estou preparada. Eu sempre tive isso da minha cabeça. Então, a minha confiança vinha do meu treino. Eu treinava muito. E aí era isso. Então, por exemplo, agora, com os filhos, eu quero voltar e tudo, só que eu vou ter que treinar, tipo, 3 vezes mais. Porque essa hesitação vem um pouco mais. Tipo, eu não surfei nenhum mar, tipo, gigantesco, assim. Eu tive um campeonato agora, um brasileiro de ondas grandes, que foi no Farol de Santa Marta, que eu surfei, peguei altas ondas, mas nada comparado com um Nazaré ou um Jaws no Havaí. Então é isso, tipo, eu vou ter que treinar bastante, porque não tem como você hesitar. Lógico que pode, tipo, às vezes acontece coisa, tipo, imprevistos, mas é isso, eu tenho que treinar o triplo, sabe? E olha isso, Nick, legal, você tá meio por trás das câmeras, assim, porque quem te vê lá uma foto sua numa onda gigante é meio só a pontinha do iceberg de muitos treinos para conseguir ter essa coragem, assim, né? Que essa coragem foi sendo construída. E não isso que talvez uma pessoa corajosa não seja uma pessoa que nunca treinou na vida, vai lá e de louco mesmo, né? Como é importante ter essa responsabilidade mesmo. E é muito engraçado, né? Porque, tipo, eu amo surfar ondas grandes, mas aí você chega no extremo. Tipo, por exemplo, esse campeonato do Cardoso, que é uma praia do Farol de Santa Marta. Eu amo fazer aquilo ali. Tava grande, o mar tava grande. Mas aí você tem um extremo. É isso. Daí você vai para um outro patamar. É que você ir para um Nazaré. Você ir para um Jaws no Havaí. Você para ir para essas ondas que são Qual que é a diferença das ondas, mais ou menos? De Havaí, de Nazaré?
E do Havaí, Nazaré e essa da... Então, ela é dessa bem outra. menor, na verdade, porque o Nazaré e no Havaí é uma coisa muito grande, que a gente não tem aqui no Brasil. E lá você tem que estar muito preparado, porque, por exemplo, Tá. se você, sei lá, cair alguma coisa, você tem que estar Sim. preparado para aquilo, entendeu? Sim. Eu falo bastante que surf de ondas grandes e esportes, assim, radicais, né, extremos, você tem que estar preparado para quando dá errado. Porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. Tipo, você fez a onda, tudo mais. E quando dá errado, entendeu? Sim. Então, é isso, tem esse treinamento. É que eu sempre fui muito certinha nessas coisas. Eu tenho esse amor, só que também é uma coisa consciente. Sim. Entendeu? Eu sei que eu consigo e é uma coisa E, super e consciente. como eram esses treinos? Porque tem o dentro da água, mas também tinha o fora d'água também. Eu lembro que tinha treino de apneia também. Eu já fiz treinos de apneia, alguns, né? E como que... Conta um pouquinho. Então, eu fiz um treino de apneia uma vez que foi de um professor assim internacional que ele faz para vários big riders, né? Que é aqui Legal. surfam onda grande. E eu fui super bem assim, porque uma coisa eu não era muito louco isso. Eu não conseguia prender muito minha respiração embaixo d'água. Tipo, eu gostava de surfar onda grande e tudo mais, só que eu não conseguia prender a respiração. E aí eu fiz esse treino em 3 dias, você vê como é a cabeça. Tipo, é muito mental. E tem muitos exercícios. Eu acho que eu ficava 1 minuto embaixo d'água, assim. E aí nesse treino eu fiquei 3h45. Nossa, E tem gente que fica, tipo, 5 minutos. Tem vários big riders aí. Tipo, o Lapo mesmo fica mais de 4 minutos, assim, né? Que é meu marido. E então é muito até uma meditação, né? É, tipo, mental. Sim. Você começa a entender seu corpo. De estar conectado com esse corpo, com você conseguir aguentar essa situação difícil, e né? é engraçado isso, porque eu vou fazer um paralelo totalmente maluco, mas eu vou. Tipo, é isso, você tem que estar conectado com o momento e tem que estar ali conectado com o seu corpo. E uma coisa que eu tive o Keone, né, que foi, meu parto foi normal, assim. Foi um parto, foi no hospital tudo, mas foi natural, tipo, não tive muita anestesia, não tive nada, foi bem assim. E eu lembro que a minha cabeça, naquele momento, isso foi falando para as mães, tudo, para você também, e tava no Rudá, porque era meu filho mais velho que eu estava, tipo, deixando, que ele ia fazer 2 anos, ele era super novinho. E eu lembro que eu ficava olhando o relógio, tipo, o tempo todo, em trabalho de parto, eu ficava tendo contração olhando o relógio. E é muito louco que eu penso, tipo, gente, tipo, foi uma situação intensa, tipo, muita dor, assim, tudo. Eu falei, gente, como que eu poderia mudar isso? Tipo, eu tinha que estar conectada comigo no momento, você entende? Sim. Tipo, se eu pegasse e começasse a fazer isso, que nem esse negócio da apneia, da onda grande, quando você tá tomando um caldo, você tem que estar ali, tipo, pensando no meu corpo, tipo, ah, não, meu filho tá vindo, tipo, você entrar numa meditação. Você tem que estar conectado, porque eu vi que ficou uma coisa meio insuportável para mim, porque eu não estava ali. Minha cabeça não estava ali. Então é muito louco isso, entendeu? Tudo que a gente está fazendo na vida, quando é uma coisa extrema ou não, como é importante, tipo, a gente tá no momento. Porque às vezes a gente passa por situações difíceis assim, que a gente nem imaginava, sabe? Era só a gente se concentrar na gente mesmo e ver o que a gente está tendo que se focar na hora, assim. E eu nunca tinha pensado nisso, eu pensei aqui conversando com você. E olha que legal isso, né? De perceber como essas coisas vêm vindo mesmo e de como essa presença mesmo, o que o esporte pode ensinar. Eu acho que esse que é o ponto. Que hoje em dia as pessoas veem muito, esporte para postar foto, esporte para tirar, para queimar caloria. E olha o tanto que o esporte pode significar na vida de uma pessoa, né? Não só a sua profissão, como trazer ensinamentos para o parto, assim, também, né? Por várias situações, não só para o corpo, mas para o mental também. Nossa, é isso, porque para mim foi muito intenso. Então, tipo, veja, tipo, amigas minhas, ou você também, tipo, né? Um dia, não sei se for ter filho, é isso. Esse é meu conselho. Você tá ali presente. Sim. Porque... E é estar atento ao seu corpo, a entender, é esse momento que eu tô vivendo agora, né? E é isso. Por que tá acontecendo isso, né? Por que eu tô sentindo essa dor, né? E você entender,
tipo, meu filho vai vir ao mundo, tipo, tá na hora e tudo mais, e você não vê aquilo como uma coisa sem estar conectada a nada, tipo uma dor isolada, porque para mim, aquela hora, por eu não estar ali, era só uma dor insuportável, sabe, assim, tipo, você não tava, tipo, pegando todo, e isso é, tipo, pra vida, assim, né, pra várias situações, assim, tipo, é difícil, não é fácil, tô falando uma coisa aqui que não é nem um pouco fácil, mas tipo, se fosse um conselho assim que eu daria pra mim depois, tipo, fora da situação, vendo tudo, eu acho que e para todas as mulheres. Sim, eu acho que é muito legal isso de perceber como a dor é um momento difícil, a dor, a gente pode tentar, ao invés de querer lutar contra ela, aceitar, respirar e falar, tá, eu tô sentindo isso, como eu vou lidar com isso, trazer isso de que talvez a gente não vai resolver todas as dores. Então, o que é isso? Talvez uma mulher que tenha um transtorno alimentar não vai melhorar do dia pra noite. Não, mas é isso. Aceitando que eu tenho isso, como que eu vou lidar com isso daqui pra frente, assim, sabe? Eu acho que vem num lugar de poder respeitar. E essa dica eu acho que é valiosa mesmo, de estar presente pro momento, seja tomando um caldo no parto do Keone ou... É que existem duas coisas bem extremas, né? O parto e você tomando um caldo no onda gigante. Mas entendeu? Vai trazer isso pro dia a dia também. Todo mundo passa por situações, não? Tipo, todas as pessoas passam por situações difíceis, situações de dor e é isso, às vezes a gente não consegue sair daquilo na hora, é só a gente meio que tá ali, ver o porquê e tentar, né, na hora estar presente, entender o seu corpo, você, sua cabeça. É difícil, mas... Ai, não, fiquei até arrepiada com tudo isso. Eu acho que as pessoas que estão... Foi muito louca, não, mas foi muito bom. Eu acho que para as pessoas que estão escutando, vai fazer muito sentido tudo isso. E aí, pensando nesse último pilar, a comida, que eu acho que é outro ponto muito importante quando a gente está pensando nesse treinamento para as ondas gigantes também, nesse treinamento para engravidar e essa energia para viver também. Acho que um dos pontos importantes para contar para todo mundo que está escutando a gente é que a Nia é vegetariana e há quantos anos, Nia? Muitos. Nossa, vai fazer 7 anos agora. Tá. Que eu sou vegetariana. Sim. Então, foi engraçado, assim, porque eu sempre tive vontade de ser vegetariana. Desde pequena, assim, né? Mas, tipo, às vezes quando você é nova, você não tem acesso a tanta informação e você meio que só segue o que foi imposto seus pais estão falando, sim, e às vezes você fala alguma coisa, a pessoa fala, não. E também, há tanto tempo atrás, assim, não era tão divulgado, né? E, tipo, você vai ficar anêmica, você não vai crescer, tipo... E aí você nova, né, e ninguém tá fazendo isso, tipo, da sua família, e nunca fui atrás. Aí eu lembro que foi uma vez no Havaí, eu tinha me machucado, eu tinha batido o ombro na bancada de coral, assim, eu tava conseguindo surfar. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto, eu assisti uns documentários, eu li umas coisas e falei, eu vou tentar. E, na verdade, essa vez foi a que eu falei que eu não vou mais comer carne, mas o ano antes, eu tava fazendo aos poucos. Então é isso que eu acho que é importante também, tipo, quem tem você como nutricionista pode falar melhor que eu, mas quem tem vontade, às vezes você não pegar de um dia para o outro, agora acabou. Entendeu? Eu passei o ano inteiro, o ano anterior, porque isso foi em janeiro, eu passei o ano inteiro, fiquei tipo 4 meses sem comer carne. E aí daí um dia eu fui num churrasco, aí eu comi, daí tipo, eu me senti muito mal. Eu via como aquilo fazia mal, tipo, pro meu corpo, entendeu? Tipo, pra mim. Eu falei, nossa, não vou mais. Aí parava, aí ficava um tempão. Aí até eu fui aos poucos, até que essa vez que eu me machuquei e eu, tipo, fiquei me focando em aprender mais sobre o assunto, eu falei, eu vou parar. E aí eu fiquei super bem, assim. E o que eu falo muito para os pacientes é isso, de tentar olhar o vegetarianismo. Acho que o primeiro ponto é em qualquer fase da vida. Seja gravidez, seja atleta de alto rendimento, é possível ser vegetariano, é super, super possível, porque tem muito tabu sobre isso, né? E as pessoas falam,
sobre o corpo, sobre, não, você não, aí não vai ter nutrientes suficientes, você vai ficar anêmica. E o ponto é, com as estratégias necessárias, você sabendo fazer as substituições, é super possível. E rolavam esses comentários ou na gravidez ou durante a preparação para uma viagem para Havaí, assim. Então, eu nunca divulguei muito isso, na verdade. Tipo, eu lembro que eu divulguei umas vezes nas minhas redes, assim. Sim. E aí tiveram pessoas que, que legal, e também tiveram bastante haters na internet. Sim. Mas é assim, eu sou meio, às vezes, um pouco cabeça dura, assim. Então, tipo, quando eu acho que eu tinha que fazer, mesmo tendo opiniões assim, eu falei, eu vou fazer e eu vou fazer. Sim. Então, eu meio que me fechei e comecei a pesquisar sobre isso. Só que o problema maior foi quando eu engravidei. E aí que o Buda nasceu e eu só amamentava ele. E aí as pessoas começaram, né? Você tá vegetariana, tipo, vai ser ruim pra ele e tudo mais. E foi tudo ótimo, sabe? Sim. Ele ganhou peso, ele cresceu. Eu fiz a introdução alimentar dos dois, totalmente vegetariana. E eles estão super bem. Mas acho que faz mais ou menos 1 ano e pouco que eles voltaram a comer. E voltaram não, começaram a comer carne. Porque meu marido voltou. Ele ficou um tempo vegetariano, aí ele voltou a comer. E aí estão comendo. E, tipo, eu não imponho nada, sabe assim? Sim. Porque também é muito difícil. É isso, às vezes você tem que ter... Tem um exemplo, né? Sim, em casa e tudo mais. E aí tem um exemplo do pai que come. Então, às vezes é difícil. Mas eu falo, às vezes, umas coisas assim pra eles. E eu vejo, às vezes, que eles ficam incomodados, entendeu? Porque eles perguntam, o que é carne? Tipo, o que é frango? Aí você fala o que é. E eles ficam assim, tipo... Sabe? Eles são pequenos, entendeu? Sim. Mas, tipo, eu acho que daqui a pouco eles vão ter uma opinião meio formada sobre isso. E eu não imponho nada. Porque eu realmente parei de comer por causa que eu achava que tinha um impacto muito grande pelas pesquisas que eu fazia no meio ambiente, entendeu? E eu acho que era uma forma de eu poder fazer algo pelo nosso planeta. Então eu me sentia, tipo, meio que no dever e me sentindo meio parte bem. desse planeta também, porque a gente é parte, Sim, entendeu? Então eu achava que, nossa, a gente já tá destruindo tudo, sabe? Sim. Já tá tanto uma coisa, acabando com tudo. O que eu posso fazer? Sim. Então, acho que isso foi uma coisa que pesou muito para mim, para eu tomar essa decisão. E eu acho que esse ponto de você ter esse propósito dentro de você muito forte e você tá muito ligada com esse propósito, faz muita diferença para essas escolhas, mas também de poder trazer essa flexibilidade, de não ser algo rígido, assim. De perceber, não, seja com os meninos, né, ou com você mesma, assim, tá tudo bem quando você tava virando vegetariana, comi um dia, é isso, o corpo vai desacostumando também, né, como a gente pode fazer, eu acho que essa escolha consciente, eu acho que resume tudo, de estar consciente essa escolha, eu quero comer isso, eu não quero, por que será que eu tô comendo, e de questionar que é uma escolha que você vai colocar na sua vida, né. E eu acho que para mim também foi mais fácil, porque em casa eu tinha esse exemplo, também todo mundo comia carne e tudo mais. E eu morei, né, muito tempo com os nossos avós, né? E na casa deles, eu vejo como é importante isso. Tipo, sempre tinha legumes, sempre tinha salada, sempre tinha essas outras coisas. Então eu vejo como é importante. Por exemplo, uma pessoa que nunca... Você vai falar isso melhor que eu, mas tipo... que nunca teve em casa, sabe? Tipo, como que é difícil, tipo, essa pessoa agora, mais velha, adulta, introduzir isso tudo. Então é uma coisa que foi natural para mim. E por eu sempre gostar disso, de legumes, feijão, grão de bico, essas coisas, saladas. Então para mim foi muito fácil. Porque eu sempre gostei. Eu acho que é bem difícil quando você não tem essa vivência, né? E olha que legal de perceber como essa exposição, então, dos meninos estarem desde pequenininhos experimentando todos os alimentos diferentes para eles poderem já ter essa base na memória para depois não ser... Eu acho que faz muita diferença já ter essa primeira infância com todos esses alimentos, essa variedade grande de cores, de frutas, legumes, verduras, e como isso realmente ajuda
pro resto da vida toda, né? Desse indivíduo. Ajuda muito, né? Porque depois você não vai querer, né? Tipo, depois de mais velho, comer uma salada, tem que comer isso. Sim, Você, né, sabe, deve ser sim. muito difícil para certas pessoas você Introduzir, introduzir porque é essas algo que coisas. não. E aí muitas vezes é introduzido como uma obrigação. Então é isso, não, você tem que comer a salada, mas aí tem que ser aquela salada temperada só com limão. E aí entra na vida muito como, então eu quero emagrecer, então eu vou comer salada. Que é totalmente diferente de, não, tá, salada pode ser gostoso, eu tô comendo porque eu gosto desse sabor, porque eu vejo que o meu intestino funciona melhor, assim, entendendo essa função desse grupo de alimento na sua vida, assim. E que é diferente quando uma pessoa não consumiu esse alimento a vida toda e aí é meio imposto, assim. Ou até isso dos ultraprocessados, quando às vezes, não, então chocolate ultraprocessado é tudo proibido. Não, às vezes num contexto, é uma sobremesa gostosa, alguém te deu de presente, pode ser super saudável. Mas é completamente diferente de, não, tá, eu como ultraprocessado todo dia, porque é a coisa mais rápida, porque eu trabalho o dia todo, é a única coisa que eu consigo preparar. Então, acho que é muito como esses alimentos vão entrando na vida e, claro, a frequência também, né? É isso. E é difícil, é isso que você falou, às vezes parece até um castigo, né? É, Isso, da sala, eu tenho que emagrecer, então eu tenho sim, que comer aquilo com obrigação e tudo. E é isso que você falou, é gostoso, é, e eu vejo que é importante isso, eu tenho que fazer isso com os meus filhos, entendeu? Tipo, às vezes até quando eles não comem, tipo, eu boto, sabe? sim, Você tem um sim. legume, tudo só pra estar ali, pra eles irem Verem, terem vendo, esse entendeu? contato, sim, isso é muito importante E mesmo. daí vem, né, mais natural. É, mas, Ni, eu acho que o resumo de tudo isso também é como a gente não pode aceitar o que os outros estão impondo pra gente. Seja a introdução alimentar ideal, assim. Então, como é legal de você deixar os meninos terem as escolhas e eles entenderem, tá, o que é uma carne? Será que eu quero ou que eu não quero comer? E eu acho que isso também entra muito nessa questão até do esporte, assim, de estar entendendo, tá, qual é o tipo de esporte que eu quero me desafiar? Como que eu quero trazer essa alimentação, todo esse ponto para minha vida, assim. Eu acho que pra gente também não, né, tipo, mas pra gente não ir muito pela cabeça dos outros, né, porque hoje em dia tem muitas influências externas e tudo, você vê cada hora uma pessoa tá falando uma coisa, né, ainda mais com o Instagram e essas coisas, tipo, isso que você falou, uma hora fala super mal do pão, uma hora é isso, uma hora é a fruta, uma hora é tudo. Eu acho que o que me deu mais força, tipo, nas minhas coisas, assim, isso de virar mãe e ficar sozinha com os meus filhos e escolher isso, estar com eles e cuidar e virar vegetariana e, por exemplo, para o campeonato e tudo mais, eu acho que é informação, entendeu? Você tem que buscar informação, porque aí você fica muito confiante, sim, com o que você sabe e o que você quer. Tipo, porque tudo bem, né? Vem uma pessoa falando uma coisa para você, às vezes você não pode nem você discutir, mas você sabe o que é a verdade para você. Sim, Você sabe como que essa informação entrou e fez sentido na sua vida, ou não, ou você consegue aplicar. Então eu acho que a gente tem que buscar, tipo, informação e também procurar, às vezes, né, quando não sabe, tipo, profissionais confiáveis e tudo. Eu lembro também quando eu tava voltando a treinar e amamentando rodar, eu, tipo, te procurei na época e você passou um plano alimentar para mim e tudo. Então é isso, a gente tem que saber também e aceitar que, tipo, a gente não sabe de tudo e que você precisa de ajuda às vezes e você precisa buscar coisas novas. Porque senão é isso, senão a gente só segue o que estão falando pra gente, entendeu? E olha que legal, isso, a informação também pode ser esse treinamento que você falou, né? De você estar conseguindo treinar e estudar para conseguir depois ter essa coragem de agir também. É isso, você, tipo, aumentar seu repertório das coisas. Sim. Por exemplo, no surf, para eu treinar para ir a Ondas Grandes. Tudo bem, antes eu surfava campeonato só, que é um treinamento. É de manobra e tudo mais. E para ser Ondas Grandes, você vai aumentando o seu repertório. Então eu vou precisar trabalhar um cardio, vou precisar apneia. Então é isso, é em tudo na vida, né? Tipo, essa coisa que vai te enchendo de confiança. E o treinamento entrou assim para mim, nas Ondas Grandes.
E, Mi, desculpa te cortar, mas acho que é isso de não. Isso que você falou de não aceitar e de questionar, tem muito isso que muitas mulheres que estão escutando a gente também ficou com uma vontadezinha de sentir essa adrenalina que você tanto mostrou, e eu acho que quando a gente escuta, vê uma pessoa que ama tanto o que faz, seja ser mãe ou ser surfista de ondas gigantes, é uma inspiração muito grande, porque é uma mulher ocupando um espaço que muitas vezes nunca foi, nunca foi ensinado para, nunca existiu assim. É o que você falou, uma das primeiras mulheres com stand-up com ondas gigantes no mundo, assim. Então, de como é tão importante a gente ter essa coragem de buscar informações novas. Se você não tivesse ido buscar sobre vegetarianismo, ia ter ficado na mesmice do que foi imposto. Ou então, e aí eu queria te pedir para compartilhar alguma dica, algo assim para as meninas que estão escutando a gente, que às vezes ficam muito só na mesmice. Ai, não. Foi imposto que quando depois no colegial, todos os meninos vão jogar futebol, as meninas vão para academia, sabe? Aí não, tem que tá fazendo tudo isso porque é o que todo mundo faz. E de como é importante buscar coisas novas. Então, de uma pessoa que está querendo se jogar no surf, assim, o que você daria de conselho, de dica? É possível em qualquer idade? O que você acha? Não, o surf é possível em qualquer idade. Eu acho que o importante é você, se você não tem ninguém que surfe e tudo mais, às vezes você procurar um profissional. Tem várias escolinhas legais em cada praia, assim, e você tá com o equipamento certo também. Porque aí te dá um estímulo, entendeu? Porque às vezes você vai sozinha, ou toda tipo, com a prancha errada, tudo você já acaba desistindo. Então, às vezes, você procurar um profissional mesmo que possa, tipo, dar esse passo a passo. E não... E eu acho que a coisa é você ter força de vontade, tipo, às vezes não desistir na primeira constância, queda, né? Porque é uma coisa que no começo que é uma coisa que você nunca fez, tipo, parece difícil. Mas aí você precisa, né, ter essa perseverança de ir de novo, tomar um caldo, vai de novo, tudo mais. E aí vai conseguindo. Tipo, não desistir. Eu acho que a gente tem que confiar, né, na gente mesmo, assim, às vezes falar, não, eu consigo e eu vou. E é isso, você também falou que a gente tem que estar aberto a coisas novas, né, e buscando, porque senão a gente não sabe do que a gente gosta. Se você fica sempre na mesma, agora a moda é isso, aí você vai fazer. Tipo, às vezes sair disso é bom, porque você vai descobrindo, mesmo que você, vou surfar, quero surfar. Aí vai, sei lá, algumas aulas assim, você, não era isso, mas pelo menos você tentou. E saiu, e é isso, né? Como o esporte não é só o queimar calorias ou tirar uma foto e postar. Não, é tudo essa conexão com a natureza, com você mesma, com o seu corpo, com as pessoas que estão em volta. Então, como o movimento do seu corpo é importante para diversos fatores, e como o seu corpo é capaz mesmo. Mas você precisa ter essa constância e também essa responsabilidade, que não é pegar qualquer prancha, entrar no mar. Não, tem que ter esse respeito também pelo esporte também, né? E aí ajuda bastante também quando a gente vai com o equipamento errado, ou às vezes com a pessoa errada, tipo, pra ajudar, a gente acaba desistindo. Então é bom, às vezes, estar com a prancha no tamanho certo, uma prancha grande e tudo mais. E o surf é uma coisa legal, que é isso que você falou. Não é só o esporte em si, tem essa conexão, entendeu? Que é tão importante, tipo, com a natureza e tudo mais. Então, falando, vou surfar para ser surfista profissional. Não, mas é só você ter essa conexão, que a gente perde tanto, né? No dia a dia. Morando na cidade, no dia a dia. Então, às vezes você entra no mar, aí tipo, vai remar, tipo, se conecta, entendeu? E aí o esporte também entra num lugar diferente, essa relação com o esporte, com o movimento e até com o corpo de, nossa, olha o que o meu corpo é capaz de fazer. Tô conseguindo me equilibrar numa prancha, numa onda, conectada com tudo que tá e presente, né? Que eu acho que nos dias de hoje a gente tá com rede social, tudo é o que a gente... essa desconexão é tão grande e no surf precisa ter essa conexão não só com você mesma, mas com o mar também. E foi isso que você falou uma vez num post seu da corrida que te mostrou que seu corpo era capaz. É isso, acaba te dando confiança em outras coisas da sua vida, entendeu? Tipo, você tenta uma coisa nova, por exemplo, surfar.
Nossa, vai lá, entrou no mar, tomou, tipo, não ficou em pé, sei lá, que você foi e tentou. Gente, daí do nada você vai estar numa onda e fica em pé, entendeu? Uma coisa que você nunca imaginou que você podia estar fazendo, o seu corpo conseguiu e você conseguiu. Então te dá essa confiança para você, sei lá, ir numa segunda-feira trabalhar, tem aquela reunião, tipo, nossa, olha o que eu fiz, entendeu? Sim. Tipo, essa reunião vai ser tipo super fácil. Então é uma coisa que te dá confiança em tudo na vida, entendeu? Quando você consegue essas metas, né? Essas pequenas metas diárias, tipo, até uma brincadeira, assim, saindo totalmente do esporte. Eu estava levando meus filhos para a escola um dia e meu filho de 2 anos teve uma birra estratosférica no meio do caminho, indo de bike, não quis mais ir de bike, gritando. E aí eu fui levando ele no colo, as duas mochilas e a bike, e o meu outro indo atravessando a rua, assim. E aí eu cheguei e falei, nossa, gente, caramba, que conquista é essa minha diária? Tipo, eu não gritei, eu não me estressei, eu não joguei bike na rua, tipo, eu fui super calma, acolhi meu filho. Então é isso, às vezes a gente tem essas pequenas conquistas que a gente tem que bater palma pra gente, mas que às vezes parecem umas coisas pequenas, entendeu? Tipo isso. Foi surfar pela primeira vez, não, isso te dá uma força, tipo, você fala, tá vendo? Explora essa situação. Eu tô falando isso porque surf pra mim é normal, pra mim essas coisas de coisa, tudo menino na rua, tipo, falei, nossa, e eu consegui. Então, às vezes, a gente tem que parabenizar e comemorar essas pequenas conquistas, né? É isso. E aí é bom, porque daí a gente vai se sentindo, tipo, nossa, olha como eu tô paciente, né? Nossa, olha como eu consegui acolher meu filho. E tipo, aí a gente vê essa diferença de quando é 10 metros de onda caindo em cima de você, tudo, você consegue ter a calma de ficar 3 minutos debaixo, dentro d'água. Isso. E às vezes, quando é algo, pode ser algo mais desafiador ainda, né? Respirar e segurar os 2 filhos, rodar, o que um em cada lado. Nossa, e eu lembro quando eu fui entrar, né, para as mulheres, eu fui surfar esse campeonato, fazia um tempão que eu não surfava. Sim. Teve um amigo meu que mandou uma mensagem e falou assim, fala pra ela ir lá e pegar a maior onda, porque difícil mesmo é ser mãe, pegar onda grande é fácil. Eu falei, é verdade, vou usar isso na minha cabeça, tipo, é uma brincadeira, mas é isso, a gente usa pequenas coisas como motivação, entendeu? Diária, assim. E como isso é importante, né? E até pra essa sua volta, como que tem sido, assim, essa volta? E eu acho que isso pode ser uma baita inspiração mesmo, de poder estar voltando depois de ter sido mãe de 2 filhos e de ter essa baita conquista, que é ser mãe também, né? Aí, agora eu tô indo aos poucos, né? Que agora eu tô tendo um tempinho pra mim, que o menino mais novo tá na escolinha agora. E agora é isso, eu tô nessa fase de me redescobrir, assim, né? Porque a gente volta, mas é isso, não é a Nicole antes, né? A surfista profissional antes de ser mãe. Então teve todo esse período, agora que eu não surfei, que eu fiquei com eles, que não me arrependo, lógico. Só que agora é isso, tipo, me reencontrar de outra forma, porque nunca vai ser igual, né? E é isso, Ani antes, Ani durante, Ani depois. Não só o corpo mudou completamente na gravidez, mas como também a cabeça e a vida também, né? Então, de como ter essa paciência de poder ir se redescobrindo e ressignificando, entendendo o que a Ani de agora quer, ou não também, para fazer essas escolhas. Então é isso. Eu tô pensando bastante, e é difícil isso que você falou do corpo também, né? E a gente tem que ser, tipo, acolher, né? A gente tem que se acolher. Às vezes é bem difícil, e eu vejo como que eu era, quando acontecem essas coisas, meio que você sai um pouco, como que eu era crítica comigo mesma. Porque antes eu, tipo, pegava as ondas grandes, surfava, ia para campeonato e tudo mais. Só que nada tava bom. Tipo, eu via uma foto de uma onda grande minha, eu falava, não, essa foto não ficou muito legal, devia ter pego uma maior. Não é grande o suficiente, não é grande o suficiente. Eu treinava pra caramba, tipo, 3 vezes por dia. Não, nossa, eu tinha que estar treinando mais. E aí, quando eu parei, eu comecei a falar, gente, como eu era boa no que eu fazia, sabe? Eu não precisava ter sido tão assim, crítica e rígida comigo mesma. Tipo, eu olhava minha sogra e falava, olha essa onda, que gigante, como que eu tava achando isso pequeno? Olha quanto que eu treinava.
Eu não sei se isso é uma coisa imposta a nós, tipo, mulheres, assim, que nunca tá bom, sempre a gente tem que estar nessa perfeição. Porque eu vejo também essas coisas de fotos, né? Tipo, eu me vejo minhas fotos, eu com 20 anos, assim, olhar e falei, gente, como que eu tava bonita, como que eu era linda. Só que naquela época eu não tava me achando Tá? bonita. Sim. Tipo, é muito Sim. louco isso, entendeu? Então eu acho, não sei se é uma coisa social nossa, que as mulheres têm isso, que essa coisa de ter que ser perfeita, e o corpo perfeito, pegar a maior onda e ter que ter resultado em tudo. É isso, a gente tem que ser mais, depois que eu parei um pouco, consegui sair um pouco, tem que ser mais, né, carinhosa com a gente mesmo, né? Se acolher, se abraçar um pouco, porque eu acho que a gente bota muita pressão. E às vezes é isso, como você trata uma amiga de um jeito totalmente diferente que a gente trata a gente mesmo, assim, né? Com certeza. Então, se fosse uma amiga nessa situação, você fala, nossa, parabéns, olha. Nunca ia falar, nossa, que onda pequena, tá treinando pouco, vai treinar mais. Nunca ia falar assim com alguém, mas como com a gente mesmo, às vezes isso é imposto, de que nunca tá tudo bem, sempre tem que estar buscando cada vez mais, fica uma cobrança, essa autocrítica, essa vozinha da autocrítica tão intensa mesmo. É super difícil, acho que a gente tem que ter consciência disso, né? Sim. Porque senão a gente também nunca tá satisfeita com a gente mesma, feliz com a gente mesma, né? Sempre tá buscando uma coisa o tempo todo. E claro, por um lado isso é bom porque você vai em constante evolução, querendo se desafiar cada vez mais, mas o ponto é o excesso disso traz uma vida completamente insatisfeita, né? De tá buscando, é meio uma corrida que nunca tem linha de chegada, assim, você fica correndo e nunca vai chegar. Então, de como é importante, e você sente que a gravidez, assim, ajudou esse período meio afastado, para ter esse olhar um pouco mais carinhosa com você mesma? Nossa, eu fiquei tão feliz na minha gravidez, mas eu acho que isso que você falou agora é isso que a gente está falando das pequenas conquistas, né? Da gente se parabenizando. Eu acho que a gente tem que ter metas na vida para a gente continuar. Sempre tem que estar em movimento e se redescobrir, não é isso, mas a gente tem que se parabenizar um pouco, né? E isso da gravidez foi ótimo que eu parei, porque eu tava infeliz. Tipo, era muita cobrança, era muito campeonato, e aí eu tinha vários patrocinadores, e aí eu tava viajando para surfar, tudo mais, só que o surf é um esporte meio subjetivo, então às vezes você ganha a nota que você acha que não era para ganhar, tipo, você acha que podia ter ganhado o campeonato, não ganhou, tipo, várias coisas, assim, é difícil, não é que nem você chega na linha de chegada, um ganhou, o outro não. Sim. E tem as notas, né? Cada muito, então eu muito comecei opinião a ficar mal, porque eu não tava mais curtindo, tipo, eu não tava mais gostando de surfar. Eu ia surfar, por exemplo, sempre surfei, mas eu ia entrar no mar, hoje eu não vou treinar, eu vou entrar no mar para surfar. Eu não conseguia. Eu já ficava tipo, eu tenho que treinar essa manobra. Aí já botava no meu relógio, tá tanto tempo e eu não peguei onda. Tava aquela autocobrança. E ao mesmo tempo eu não sabia como que eu ia parar. Eu não ia chegar pro meu patrocinador, tipo, e eu acho que é muito importante isso hoje em dia, que tá essa conversa da saúde mental. Você vê que tem vários atletas falando sobre isso. Mas eu não ia chegar para ele e falar, tipo, cansei, tô precisando de um tempo, não vou competir. Tipo, eu ganhava a vida assim, eu ganhava meu salário e tudo mais, então era bem difícil. Então, quando eu engravidei, eu tive que parar, fui, tipo, obrigada a parar, assim, depois do Pan-Americano, e foi muito bom, porque, tipo, eu tava me sentindo bem, eu ia surfar, nossa, eu tava me sentindo linda, maravilhosa, tipo, foi um período muito bom da minha vida, assim, entendeu? E aí, depois o Rudá nasceu, e aí foi aquele baque, né? Porque, tipo, sua vida muda de um minuto para outro mudou. E eu lembro que a coisa que eu mais pensava, assim, era, gente, quando que eu vou descansar? Tipo, eu olhava e falava, tipo, tô cansada. Sabe quando você tá cansada e você dorme? Não existia isso. Então isso me dava um desespero. Eu olhava, já tô cansada, mas eu sei que eu não vou descansar. Eu vou ficar cansada. Isso me dava uma coisa. E aí eu fui, foi uma das experiências que eu fui mais forte, porque eu estava bem sozinha, estava meu marido me ajudando, mas era nós dois numa novidade. E eu acho que depois que eu fui mãe, eu comecei a me conectar com essas causas mais femininas e de mulheres, e comecei a me entender mais como mulher também, porque como não tinha mulher muito no meu esporte, eu ficava muito com os homens, eu ia beijar com os homens,
meus ídolos, né? As pessoas que eu me espelhava no surf, tudo eram homens e tudo. Então, eu me conectei com esse meu lado mais feminino, me conectei com essa dor mais feminina, né? E, tipo, e essa angústia feminina. E aí eu fui entendendo várias coisas, tipo, isso de me cobrar demais, isso da aparência, que não precisava ser assim. Tipo, eu tava num outra. Me ajudou bastante depois que eu virei mãe. Porque eu fiquei nessa coisa mais feminina e do cuidar e, tipo, meu corpo. E comecei a me valorizar. Meu, olha o que eu tô fazendo, eu tô, sabe? Cuidando de uma vida, tô aqui sozinha com ele e tá tudo bem. Comecei a me informar, comecei a me sentir forte, assim. Então, acho que me ajudou bastante. Nick, importante você estar conseguindo se abrindo e compartilhando tudo isso, principalmente para todas as mães e mulheres e meninas que querem ser mães também, porque é importante a gente ter essa rede de apoio, é importante a gente ter esse nosso lado, estar conectado com esse lado feminino também, de poder se acolher também, né? De como a gente merece ter uma vida tranquila. Bem isso. Mas enfim, queria muito te agradecer, Ni, pela presença. Mas acho que principalmente por ser esse exemplo de coragem, não só para as mulheres no esporte feminino, no surf, mas principalmente na minha vida pessoal mesmo. E queria te pedir também para deixar. Eu sempre estou pedindo para todas as convidadas darem uma recomendação de algum livro, documentário, algo assim que você acha que te ajudou. Seja nessa fase, tá reconectando, se reconectando com o seu lado feminino, com esse olhar mais cuidadoso de você com você mesma. Teve algum livro, algo que você recomendaria, assim, para alguém que esteja nesse processo de estar se tratando com mais carinho, assim? Nossa, os livros que eu li tiveram vários de maternidade teve um de maternidade que meio que mudou minha vida, assim, que chama Isso para as Mães, né, que chama, não é, como é? O Poder do Apego, chama esse livro. E ele é um livro que para mim fez muito sentido. Agora eu não lembro a autora, acho que é a Juliana, eu não lembro direito, mas eu acho que é O Poder do Apego, que eu li já faz um tempo. E foi ótimo para mim, porque quando eu estava sozinha com o Rudá, eu li quando ele tinha 9 meses. E eu fazia várias coisas que era tipo minhas mesmo, de instinto, assim. Eu ficava com ele e eu meio que entendia ele, tipo, ele chorava e eu começava, que queria ficar comigo, tipo, ele não dormia, queria só ficar no meu colo o tempo todo. E eu entendia aquilo como uma coisa que ele precisava, que era uma coisa que ele estava um mundo novo, né? Ele estava sempre na minha barriga e depois saiu e ele quer ficar comigo, ele precisa desse amor. E várias pessoas ao meu redor às vezes não entendiam aquilo. Então, tipo, quando eu li esse livro, é por isso que eu falo que a informação é boa, assim, porque às vezes a gente pensa coisas que as outras pessoas não estão pensando, e você fala, meu, acho que eu tô louca, né? Tipo, porque só eu tô falando isso. E quando você busca informação e aquilo meio que comprovou meu instinto, sabe? Assim, tipo, e era tipo baseado em todas as teorias e tudo, em artigos científicos, os livros, e foi ótimo para mim. Porque, gente, tem outra mulher falando sobre isso, eu tô no caminho, isso, né? no caminho certo, assim. Isso foi ótimo para mim. O livro é meio longo, às vezes ele fica um pouco redundante, assim, mas tipo, mudou minha vida. Assim. Ele me deu muita força, assim, para eu continuar a criar meus filhos da forma que eu acreditava. E eu acho que é isso, Me desculpa te cortar, mas isso você falou do caminho certo, e de perceber que talvez não tem um certo ou errado também nessa situação de maternidade, né? Isso que essa segunda fala do que você está acreditando nesse momento, na linha de agora, de como poder se acolher também nesse momento que eu imagino que deve ter sido muito difícil essa situação. Nossa, foi bastante. E é isso. E daí você começa a entrar meio em crise, entendeu? Você fala, nossa, mas porque parece que você está se sobrecarregando, sabe assim? Tipo, você está fazendo isso porque você quer, sabe assim?
você não dá uma mamadeira pro seu filho dormir à noite porque você quer. Você tá cansada porque você quer. E não é isso. Você tá fazendo o melhor pro seu filho. Sim. Entendeu? E tá comprovado isso cientificamente. Sim. Eu tô fazendo o melhor pro meu filho e é isso que eu vou fazer, entendeu? E tem outro livro também que é da Bell Hooks, que eu li, que é um do feminismo. Só que eu sou muito ruim de nome. Mas é um que ela explica várias coisas do feminismo e ela vai explicando. Porque eu lembro que na época eu estava vendo várias coisas sobre feminismo e eu acho que foi ótimo, porque ela explica muito bem o que é. E para nós mulheres é muito bom. Sim. E eu acho que também tem várias mulheres que às vezes ficam, eu acho um absurdo, mas tipo, ficam contra isso do feminismo, parece que tipo, tá contra os homens, sabe? Sim. E é muito legal esse livro, porque ela bota várias coisas históricas e de conquista das mulheres, assim, e também bota lá como que os homens nisso são nossos aliados. E é muito legal isso, disso, né? Como o feminismo são... Não é que as mulheres têm que ser superiores, não, é literalmente a igualdade que está pregando, né? É isso, e ela é contra uma coisa do poder, entendeu? Ela bota isso, tipo, o feminismo é você ter ali um grupo que tem poder sobre os demais. Tipo, que é isso, que é a nossa sociedade. Tipo, você bota os homens como privilegiados, sim, entendeu? Sim, tipo, você vê sobre esse negócio da maternidade, da licença maternidade e tudo mais, quando várias mulheres não são contratadas por isso, às vezes por serem mães e tudo mais, e depois tem a licença, e depois volta e são demitidas. Tipo, tem uma desigualdade, entendeu? Sim, e tem várias coisas que, tipo, privilegiam os homens, assim, você vê em relações e tudo, como que tá. E é isso, e tipo, não é uma guerra, entendeu? Então eu acho que é só pra a gente poder viver bem, entendeu? E não ser, tipo inferior a eles. Eu começo a viajar. Mas, e ter os direitos iguais mesmo, né? Isso. Em todas. E também mostra muito, é legal esse livro dela, porque ela mostra também como nós, mulheres, às vezes, mesmo entre mulheres, às vezes a gente se bota acima de certas mulheres, por causa de classe social ou cor da pele. Então, às vezes, não é só uma coisa dos homens com as mulheres. É uma coisa da gente, algumas mulheres se sentirem mais poderosas do que outras. E essa competitividade entre as mulheres também. Tipo, isso foi muito bom porque abriu meus olhos para várias coisas, assim. Foi um tema que estava me interessando super, e ela é super didática, assim, então é fácil a leitura, sabe? Então, eu tenho que ver o título, mas é alguma coisa, não é tipo um manual, mas ela explicando sobre o feminismo, assim. Só que eu sou ruim de nome. Obrigada, Ani. E eu queria agradecer você que ficou escutando a gente até aqui, e a gente se encontra na próxima segunda no nosso almoço